Ecos do isolamento. Gabriel sempre sonhou em escrever uma obra-prima, e quando viu a pousada nebulosa, em meio às montanhas cobertas de neve, soube que aquele era o lugar ideal. Isolado do mundo, ele se aventurou em um inverno sombrio, acreditando que o silêncio da natureza seria sua maior inspiração. Assim que chegou, a pousada parecia respirar uma atmosfera carregada. As paredes rangiam como se guardassem segredos, e os sussurros do vento pareciam narrar histórias de dor e desespero. Mas Gabriel estava determinado. Ele se instalou em um quarto com vista para a floresta, onde a luz da lua iluminava a neve como um manto prateado. Os primeiros dias foram produtivos. As palavras fluíam de sua mente como água de um rio, mas à noite, quando o silêncio se tornava opressor, ele começou a ouvir ruídos estranhos. Sussurros distantes e risadas infantis ecoavam pelos corredores, despertando uma inquietação crescente. Em uma dessas noites, enquanto escrevia, a luz da lamparina começou a piscar. Gabriel olhou para o espelho e viu uma sombra ao fundo, uma figura feminina de olhos vazios que parecia observá-lo. Acordando em sobressalto, Gabriel decidiu investigar. Na manhã seguinte, ele encontrou um diário antigo escondido sob a cama. As páginas amareladas revelavam a história de hóspedes anteriores, todos descritos como talentosos escritores que, no auge de sua carreira, desapareceram sem deixar vestígios. Uma lenda sussurrava que a pousada era uma armadilha, uma entidade que se alimentava da criatividade e da sanidade de seus ocupantes. A neve caía pesada do lado de fora, bloqueando a saída, e Gabriel sentiu a pressão aumentando. Ele decidiu descer ao porão, onde o diário mencionava um altar. Com cada degrau que descia, o ar tornava-se mais denso, e um frio cortante o envolvia. Ao chegar ao fundo, encontrou o altar coberto por objetos pessoais de hóspedes perdidos, fotografias, canetas quebradas e manuscritos inacabados. O cheiro de mofo e decomposição era quase insuportável. De repente, a figura feminina apareceu novamente, desta vez com um olhar de desespero. "Ajude-me! Não se deixe consumir." Suas palavras eram um eco de agonia. Mas antes que Gabriel pudesse reagir, a presença de uma força sombria se intensificou. Espelhos ao redor do porão começaram a quebrar, revelando rostos distorcidos e gritos silenciosos que ecoavam em sua mente. Desesperado, Gabriel percebeu que a entidade estava tentando dominá-lo, sugando sua essência enquanto ele se perdia em suas próprias palavras. Ele precisava lutar contra isso. Com o coração disparado, ele se lembrou do que havia lido. A única maneira de quebrar a maldição era destruir a pousada. Subindo de volta, as luzes começaram a piscar e a pousada gemeu como se estivesse viva. Gabriel correu até a cozinha e pegou uma garrafa de álcool. Com uma lanterna na outra mão, ele começou a espalhar o líquido inflamável pelo chão de madeira. À medida que as chamas se alastravam, o calor se intensificou e as vozes se tornaram gritos de terror. Gabriel se viu cercado por rostos familiares, figuras do passado que imploravam por liberdade. Ele sabia que precisava escapar, mas a pousada estava em chamas, e ele estava preso entre a vida e a morte. Ele lançou a lanterna para o chão, enquanto as chamas consumiam o lugar, correu em direção à porta, agora aberta, como um portal para a liberdade. Ao sair, viu a pousada nebulosa sendo engolida pelo fogo, e uma sensação de alívio misturado à tristeza o tomou. No entanto, ao olhar para trás, ele percebeu a figura feminina observando das chamas, um sorriso triste em seus lábios. "Você não pode escapar completamente", ela sussurrou, antes de ser engolida pelas chamas. Gabriel caminhou pela floresta, sentindo o frio do inverno penetrar em sua pele. Ele havia vencido a entidade, mas a batalha havia custado caro. As palavras que ele tanto buscava estavam perdidas nas cinzas da pousada, e sua mente, embora livre, carregava o peso das almas que ele não poderia salvar. As noites nunca mais seriam as mesmas. Enquanto caminhava de volta à civilização, ele sabia que a pousada nebulosa,
mesmo em chamas, continuaria a existir na escuridão, aguardando o próximo viajante que buscasse a inspiração nas montanhas.